Boa tarde a todos. Eu vou estar fazendo uma coquilha desta peça para estudo. Uh, Também para transmitir para vocês algum conhecimento sobre injeção por gravidade. Essa peça que eu elaborei, ela é baseada, não é idêntica, ela é baseada nesta peça aqui, que é um coxim de amortecedor, né? E ela tem esse suporte em alumínio, tá? Vou estar passando um pouco de conhecimento sobre o processo de fundição e principalmente a questão da fundição por gravidade, que é o modelo de coquilhamento que a gente vai usar. Tá? Antes de tudo, o que a gente precisa saber é que há uma inclinação na peça. Essa inclinação existe para facilitar a extração do molde. Posteriormente, eu posso gravar um vídeo mostrando o modelamento dessa peça e as inclinações aplicadas. A gente também aplica uma escala de contração, que nesse caso é de 1%. A contração por coquilhamento ela varia entre 1% a 0,8%. Né? Existem contrações menores em função do processo de injeção e do material a ser injetado. Bom, o que a gente precisa saber é que a linha de partição ela divide a extração do molde, no sentido de extração. Então, os dois blocos da peça serão divididos exatamente nesse centro. Então, bora lá, vamos fazer. A primeira coisa que a gente tem que fazer é abrir esta peça no ambiente de montagem. Já aberto aqui no ambiente de montagem, para quem não tem familiaridade com o Solid, seria aqui, novo, abrir, aí você seleciona a peça em questão. Tá? Mas funciona para qualquer software, não vou estar especificando o processo de software, porque cada um vai usar o seu, isso é o que importa. Tá? Então, de antemão, eu vou reposicionar essa peça no ambiente de montagem, de modo que ela facilite para mim o posicionamento das placas que haverão de compor a coquilha. Pronto, a peça está definida. O que a gente precisa analisar é que um dos blocos vai para aquela direção e o outro vai para outra direção, a direção oposta. Vou fazer uma captura de tela aqui para que vocês possam enxergar melhor. Bom, o que vocês precisam saber? Um dos blocos virá para cá, o outro bloco para lá. Essa peça ela não está distribuída de forma homogênea, a linha de centro não, a linha de partição não passa exatamente pelo centro de massa da peça, isso pode acontecer, mas ainda ela é uma linha favorável porque é uma linha que não há desvios, tá? Ela não é uma linha que sobe e desce, então, por assim dizer, ainda é fácil de se fazer, ok? Então, a primeira coisa que você deve se atentar é a forma a qual você deve inserir o canal de ataque, né? O canal de alimentação. Então eu vou mostrar para vocês agora como usar um critério, né, de seleção do melhor ponto de injeção. Geralmente áreas livres, tá? E ficará melhor posicionado em regiões livres. Então vamos fazer o canal de ataque. Abrimos a peça no ambiente de peça. Eu decidi colocar o canal de ataque aqui.
Então a gente precisa de um plano que esteja passando exatamente pelo centro dessa linha. Então a distância em relação a esse plano principal aqui é de 4.8. 4.98. Deixa eu dar uma ajustada aqui nessa linha de partição. Aqui. Só para facilitar para a gente. 5, tá bom. Então, vamos criar um plano aqui. Geometria, plano. Tá bom. Acho que dá para subir um pouco mais essa linha de partição. Então, vou distribuir um pouco melhor esse centro aqui de massa. Só um minutinho. 10. Um fato importante é que o massalote, ou bolsa de injeção, no caso, o termo técnico mais apropriado seria bolsa de injeção, ele deve ter pelo menos 60% da massa total do produto. No caso, essa peça pesa aproximadamente 434 gramas, então a gente deve colocar uma bolsa de injeção de pelo menos 60%. Nossa bolsa de injeção vai ter pelo menos 250, 300 gramas de massa aí para poder estar preenchendo de forma satisfatória o nosso produto.
A experiência na área me faz informar a vocês o seguinte: a altura mínima em relação ao topo da injeção ao ponto mais alto da peça é de no mínimo 40 milímetros, tá? Nosso canal está muito pesado, tá? Ele supera o volume da peça, então a gente vai reduzir as dimensões dele. Ele está pelo menos apenas 250, no máximo 300 gramas. Então a gente vai redefinir os parâmetros para ele ficar nas dimensões desejadas. Tá bom, o volume que tá. O que você tem que entender é que há um estreitamento desse ponto a esse. Como não há ação de um êmbolo, diferente do molde de injeção por pistão, a gravidade é que vai fazer o processo. Então, segundo
física, quando você tem um estreitamento na área, você tem uma aceleração na velocidade do escoamento do fluido, tá? Então, aquele efeito da mangueira, tá? Se você apertar a área da secção da mangueira, o fluido sai mais rápido, porque o mesmo volume de vazão vai permanecer, porém a área da secção diminui. Então, se você quiser fazer o experimento em casa, bota água dentro da boca e abre a boca e deixa a água vazar. Depois faz o mesmo experimento, parece um pouco nojento, mas é bacana para ilustrar. Fecha os lábios e deixa ele bem com um espaço bem pequeno e força a saída da água. Vai perceber que o mesmo volume de água que vai passar pela sua boca, porém como a área da secção, a área do espaço de vazão é menor, a água sairá mais rápido, sairá com mais pressão, tá bom? Então tem que ter esse estreitamento, tá? Então, vamos lá.
Uh, É importante que a gente faça alguns raios para que quando o fluido escoe evite ter turbulência, tá? E também perda da velocidade em cantos vivos, tá bom? Então, quando ele cair nessa superfície, o fluido ele se acomodará de forma mais suave. Então, a gente faz alguns raios para facilitar o escoamento do fluido dentro da cavidade do monte, tá? Bom, a parte do canal de ataque já está feita. A gente vai fazer algumas saídas de ar para evitar bolhas. Pontos mais altos, pontos onde há o fechamento do fluido, é ideal que haja saídas de ar. A gente vai retornar para o ambiente de montagem agora para fazer a inserção das placas e dos machos.
O ponto mais distante da coquilha em relação à face mais alta da peça tem que ser de aproximadamente 30 milímetros, que tem quase 30, então eu vou permanecer com as dimensões que eu previamente coloquei. Então vai ficar desse jeito. Eu vou inserir a outra placa e aplicar a cavidade. E no próximo vídeo eu vou fazer os extratores, os machos e o posicionador. E também posso fazer um vídeo de detalhamento. Então, acho que esse vídeo já está muito comprido, então mais que isso as pessoas não assistem, então acho que aqui basta. Então, basicamente inserir a próxima placa e extrair as cavidades. Então acho que eu vou parar por aqui. Então, no próximo vídeo a gente continua. Muito obrigado por assistir até aqui.